Obrigado, Augusto, pelo convite. Para a gente é um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente viveu nos últimos anos do Brasil. Peço a gentileza, vou compartilhar um slide aqui, ok? Ok. Precisaria pedir para liberar aqui. Já vai liberar. Ok. Pronto. Bom, como você falou, eu sou da State Grid Brasil Holding. A State Grid Brasil Holding é uma empresa que se estabeleceu no Brasil em 2010 e advém de um país, a China, que tem condições bastante similares ao Brasil, né? Um país de dimensão continental, uma oportunidade de geração de energia renovável ou não distante do centro de carga, e um país pujante em crescimento, com grande população. E, em função dessas similaridades, a State Grid decidiu se associar ao Brasil nesse processo de crescimento do grid brasileiro, se associando aos nossos sonhos aqui de crescer a nossa economia, né? Falando um pouco da State Grid China Corporation, ela foi fundada em 2002, quando foi feita a reforma do setor elétrico chinês. Foi separado a administração dos negócios de geração do negócio de transmissão e distribuição. A State Grid China Corporation, ela é a empresa que nasceu com a função de transmitir e distribuir energia para 88% do território chinês, que corresponde mais ou menos a 1,1 bilhão de pessoas. Nessa jornada dessa administração de ativos, claro que a State Grid, então, com 1,1 bilhão de usuários, de consumidores de energia elétrica, ela tem uma massa de ativo enorme, então são 600 bilhões de dólares de ativos de transmissão e distribuição, o que ranqueou a empresa, de acordo com a revista Fortune 500, como a terceira maior empresa do mundo, com 383 bilhões de dólares de receita. Falando um pouco da State Grid no mundo, imagina que uma empresa com quase 2 décadas de vida, ela viveu todo o desenvolvimento econômico recente da China. Então, ela teve que se reinventar e se multiplicar diversas vezes nessa janela de tempo, o que trouxe para ela um conhecimento bastante relevante, não apenas em operar um grid amplo e diverso, mas buscando certamente uma referência na capacidade de expandir o grid. E para isso é necessário introduzir as melhores tecnologias, um compromisso importante com o meio ambiente, não só falando de plantas e animais, da fauna e da flora, mas a gente está falando do meio social ao qual a linha impacta durante um processo de implantação, das comunidades lindeiras. Então, foi construído um conceito de administração para a implantação desses empreendimentos que abarca todo o nosso moderno arcabouço de ESG, que eu acho que é o termo que tem sido usado largamente no mercado. É um operador de longo prazo, né? Não é um construtor, não é um vendedor de equipamentos, mas sim um operador de linhas de transmissão, de sistemas de distribuição, que olha para o business durante todo um processo de concessão. Então, a State Grid se estabeleceu no mundo como referência de operação e vislumbra operar ativos e não construir. Claro que, falando um pouco do Brasil, é uma empresa basicamente composta por brasileiros, administrando uma empresa de capital chinês, e essa integração de capacidades, de meritocracia, é que construiu essa jornada dos últimos 10 anos da State Grid no Brasil. Falando um pouco da State Grid no mundo, ela tem 65 bilhões de ativos espalhados pelo planeta, mas eu trago a atenção relevante que dos quais 23,2 bilhões de dólares estão investidos no Brasil. Isso mostra a relevância deste mercado para o acionista, para o investidor, e a gente compara esse protagonismo brasileiro com investimentos na Austrália, Filipinas, Portugal, Omã, Chile, Hong Kong e Itália, e mesmo com essa diversidade de oportunidades para investimento, em função dessas similaridades que eu falei, de dimensão continental, oferta de energia distante do centro de consumo, é que trouxe para o Brasil um protagonismo desse investimento da State Grid. Falando um pouco de Brasil, né, eu falei no princípio que são 10 anos atuando no mercado brasileiro, só em linhas de transmissão, e agora eu estou sendo bastante objetivo, não falo de outros investimentos na área de distribuição e geração, a State Grid tem 30 bilhões de reais investidos aqui, em 23 concessões diversas, espalhados em 15.700 quilômetros de linha em 14 estados diferentes.
falamos então de 10% de todo o grid de alta tensão brasileiro, né, de 500 kV para cima. Trazendo isso numa linha do tempo, né, só revisitando a nossa história, a State Grid nasceu da aquisição de um conjunto de 7 concessionárias de uma empresa chamada Plena, que era um consórcio de investidores espanhóis. E a State Grid, então, deu seu primeiro passo no Brasil com essa aquisição, com ativos bastante concentrados ali no centro-oeste, um pouquinho de Minas Gerais e norte de São Paulo. Em 2012, a State Grid manteve essa tendência de expansão, de aquisição de ativos já em operação, que a gente chama de brownfield, mas também iniciou um primeiro passo na parte de empreender, ou seja, participar de um certame competitivo organizado pelo governo federal, apresentar uma proposta que trouxe a menor tarifa de energia elétrica para o setor brasileiro, com a contraprestação de serviço durante um período de concessão. Então, em 2012, em parceria com a Copel, a State Grid logrou êxito em 2 ativos de transmissão que fariam a primeira escoamento da energia do sistema do Telespires até o centro de carga brasileiro, chegando então na extremidade do estado do Mato Grosso, e outra linha saindo dessa extremidade indo até Marimbondo. Houveram outras parcerias nesse período, com Furnas, com a Copel, em outros ativos um pouco menores, mas isso já começa uma segunda onda do investimento, quando ela deixa de ser uma empresa que adquire ativos e passa a ser uma empresa que implementa ativos no Brasil. Em 2012, teve um marco relevante, e isso conta um pouco do nosso DNA de operador, né? A State Grid comprou um prédio na Presidente Vargas, um prédio moderno, um prédio ambientalmente sustentável, com todos os selos internacionais atestando essa sustentabilidade do empreendimento, mas também cravando uma bandeira que a State Grid veio no Brasil para ficar. Ela não veio por um negócio de oportunidade, ela não veio por uma exploração de uma oportunidade comercial, mas sim olhando o Brasil como um parceiro importante para a State Grid, assim como o Brasil e China são parceiros importantes e de escala comercial e de escala global. Em 2014, eu acho que tem um evento muito relevante que, durante um período de bastante restrição econômica, a State Grid, em parceria com a Eletrobras, firmaram uma joint venture chamada Belo Monte Transmissora de Energia, e essa joint venture logrou êxito, oferecendo o maior deságio no leilão da primeira linha de 800 kV da América Latina, né? Contando um pouco da história dessa tecnologia, se a gente se recordar de um passado um pouco mais distante brasileiro, quando houve o advento da usina de Itaipu, a necessidade de transportar um grande volume de energia de Itaipu para São Paulo, o Brasil foi pioneiro ao adotar a tecnologia de corrente contínua, uma linha de 600 kV, saindo lá de Foz do Iguaçu, chegando até Ibiúna, no estado de São Paulo. E nessa ocasião a China não tinha essa tecnologia e eles se inspiraram no Brasil, entenderam a tecnologia, desenvolveram ainda mais a tecnologia a ponto de serem hoje referência em linhas de 800 mil e 1.100 kV. Isso mostra como o Brasil e a China enfrentam desafios similares e como essas sinergias hoje trouxeram para o Brasil, numa segunda onda de investimento, uma tecnologia de ponta, hoje referência em transporte de grandes montantes de energia em longas distâncias com a menor perda possível, sem falar dos benefícios sistêmicos de correção de fase, etc. e tal. Em 2015 houve um outro evento, houve o leilão do segundo bipolo de Belo Monte, e nesse projeto, a maior linha já licitada no Brasil, a maior linha de 800 mil volts do mundo, a única linha maior do que essa é uma linha em construção, recém-construída na China, de 1.100 kV, e a State Grid logrou êxito nesse projeto. Em 2016, houveram uma segunda onda de investimentos para expandir a capacidade de escoamento de energia das hidroelétricas dos Telespires, com a chegada de São Manuel, Colíder e Sinop, e a ANEEL licitou um outro empreendimento que expandia essa capacidade de transmissão. A State Grid teve sucesso no leilão. Além disso, teve um outro projeto que nasce interligando essa linha de transmissão do Telespires com um trecho do leste do Mato Grosso que era abastecido por termoelétricas. Então, a State Grid também logrou sucesso num lote bastante menor, mas vital para a descarbonização da matriz e introdução de energia renovável no leste do Mato Grosso.
Em 2017, então, o primeiro bipolo de Belo Monte, em sociedade com a Eletrobras, entra em operação, inaugurando uma nova fase também de antecipação de projetos, né? O empreendimento de escala continental conseguiu antecipar a expectativa do contrato de concessão em 2 meses, permitindo que a afluência da usina de Belo Monte escoasse energia para o Sudeste. Ou seja, com essa antecipação, foi possível que matriz não renovável fosse exclusa da base de geração, ou até mesmo que usinas com ordem de mérito mais cara saíssem de operação para que uma energia mais barata tivesse acessível para os brasileiros. Em 2018, para a gente foi o grande pico dos nossos investimentos, porque combinou a maior linha de transmissão de 800 kV do mundo em obra, mais o sistema de escoamento do Telespires, com investimentos conjuntos. Então, nós totalizamos num único ano, num único empreendimento, 6 bilhões de reais de desembolso. Isso, para a gente, foi um desafio, conseguir investir com qualidade, com segurança, com seriedade, com governança, e a State Grid conseguiu completar essa fase. Em 2019, então, esses 2 sistemas de transmissão, tanto do Telespires como o Xingu Rio, entram em operação e consolida a State Grid como um player bastante relevante hoje no setor elétrico brasileiro, né? Falando um pouco do Telespires, nós vamos falar agora de números bastante superlativos de performance, né? Uma obra empreendida em 1.003 quilômetros conclui em 19 meses, com 29 meses e 14 dias de antecipação frente ao prazo de concessão estabelecido no contrato. Mais de 4.500 empregos diretos e indiretos. E alguns pilares da nossa atuação se mostraram superlativos também, né? Então, qual que é a estratégia por trás do empreendedor ao buscar um empreendimento num tempo, uma construção num tempo mais acelerado? É introduzir condicionantes ambientais na frente do projeto. Então, teoricamente, o projeto tradicional vem de uma solução de engenharia definida. Ao conhecer a solução de engenharia, faz-se uma análise do impacto dessa solução, propondo elementos mitigadores. O que a State Grid fez nesses 2 projetos, e no Telespires é uma boa referência, nós construímos um conceito de traçado ambientalmente adequado e, com base nessa informação, nós criamos um projeto de engenharia, trazendo, então, algumas premissas ambientais na frente de outras premissas econômicas ou técnicas para conceber um projeto. Então, certamente a nossa linha não é a mais curta, não é a mais barata, mas a gente tem bastante convicção que ela é a mais eficiente sob o ponto de vista ambiental, sem destruir a viabilidade dela como empreendimento, tanto que a performance no leilão foi a menor tarifa. Então, a adoção de torres alteadas, foram mais de 130 torres alteadas para evitar desmatamento em fragmento florestal, compensação ambiental de 200 hectares numa linha de 1.000 quilômetros, você já visualiza que o impacto foi bastante marginal, implantação de 51 programas de proteção ambiental de diversas espécies, sem falar de pesquisas de resgate de fauna, que trouxeram milhares de bastante informação e bastante redução do impacto durante a implantação. Só para a gente falar do que é o empreendimento, mais de 1.000 quilômetros de linha, 500 kV, 4 subestações, 1,5 gigawatts de capacidade de escoamento, 1,6 bilhões de investimento, com uma antecipação de RAP bastante superlativa em função dos 24 meses de antecipação. O segundo projeto, aquele que eu falei que afastou a energia fóssil, atraindo energia renovável, é essa linha que conecta a subestação de Paranatinga a Canarana, um empreendimento de 275 quilômetros em 230 kV. E se você olhar nesse desenho que está na tela, você vê que uma linha reta parecia ser a solução mais prática. E a linha ela faz um V na saída de Paranatinga. Isso mostra um pouco do esforço da State Grid em redução de impacto. Foi feita uma variante numa linha de 275 quilômetros, de quase 40 quilômetros, para afastamento de áreas indígenas. Ou seja, nós buscamos, durante a implantação, soluções técnicas para que reduzisse ao máximo o impacto em terras indígenas conhecidas ou em estudo. Bom, falando um pouco da Xingu Rio Transmissora de Energia, que seria, então, a maior linha já empreendida no Brasil, a gente também foi agraciado com um grande resultado de 100 dias de antecipação do prazo de entrada em operação. E esses 100 dias trouxe para o sistema elétrico brasileiro capacidade de reversão de norte-sul, de previsão
de geração máxima durante a fluência máxima do Xingu, trazendo certamente um resultado não só para Xingu Rio, mas para o Brasil inteiro, tanto no tocante à qualidade da prestação de serviço de transmissão de energia elétrica, como no conceito de morosidade tarifária, redução de tarifa e de bandeira durante esse período de afluência. Falando um pouco do empreendimento, a State Grid trouxe o que tem de mais moderno em tecnologia de UHVDC para o Brasil, que a State Grid certamente é referência no mundo, e hoje o Brasil é referência, sim, na área do HVDC, com essa tecnologia. Esse bipolo transporta 4 gigawatts de potência, trazendo uma robustez para o setor elétrico brasileiro bastante importante. Lembra que a gente está falando de um bipolo, né? Então parece que é uma linha de transmissão, mas são 2 polos, são 2 linhas, classe de segurança N-1, é um empreendimento troncal bastante relevante. São 2.539 quilômetros de linha, 8,8 bilhões de investimentos num único ativo. Só a capacidade de arrecadação tributária excedeu 2 bilhões de reais. De novo, construído numa janela de tempo bastante diminuta, né? 24 meses de obra, em 2.539 quilômetros de linha, quase 5.000 torres, é bastante desafiador. 2 subestações conversoras, trago o destaque para a conversora localizada no Rio de Janeiro, que ela tem 100 hectares, não é uma subestação pequena, uma subestação bastante grande. Geramos mais de 16 mil empregos, sem falar em todo o aquecimento da cadeia que nos atendeu durante esse tempo de obra, né? 71, vamos falar de números então, 71 mil toneladas de cabos, 110 mil toneladas de estrutura metálica. Vocês conhecem a capacidade de produção da indústria brasileira de torres? A gente deixou a indústria bastante ocupada, pelo menos durante a nossa janela de obra. 4.448 torres de diversos tipos só no sistema de corrente contínua, 2.539 quilômetros de cabos condutores, e coisas que a gente não consegue imaginar quando a gente conceitua um projeto, mas para a gente travessia era uma obra dentro da obra. Nós fizemos 271 travessias, sejam de linhas energizadas, de rios, florestas, ferrovias, o que você imaginar, nós atravessamos. Trago algum destaque para uma travessia muito diferente, desafiadora, né? Então, nós fizemos uma travessia do Rio Tocantins, com torre de 170 metros de altura. A torre foi montada dentro de uma ilha no rio. A torre pesa 150 toneladas numa única estrutura metálica, trazendo um pouco aí do nosso desafio, né? E sem falar das comunidades lindeiras, né? Foram mais de 3.370 propriedades atravessadas durante a construção. E, de novo, o que a gente traz como destaque para esse empreendimento foi a perseguição em fase de projeto da solução com o menor impacto ambiental possível, né? Em que pese que isso tenha, em alguns instantes, trazido algum custo adicional ou, eventualmente, necessidade de adoção de tecnologia diferente para trabalho, mas a gente entende que o impacto, no final, foi bastante positivo para o empreendimento ao reduzir e trazer essa agenda de ESG como prioritária para a nossa empresa, né? E a gente fala que ações simples como o deslocamento de torres de APP foi uma obra dentro da obra, a gente buscar soluções, eventualmente alterando cargas e esforços de estruturas para deslocar torres de margens de rio. Foi adotado na Amazônia o sistema de transmissão mais alto do Brasil, então são torres bastante alteadas, que permitiram que o dossel das árvores não incomodassem o dielétrico do sistema de transmissão, permitindo que a gente tivesse a menor supressão possível de vão de torre e corte seletivo durante todo o período de operação dessa linha. Foram mais de 60 espécies ameaçadas que nós conseguimos resgatar, evitando, então, que elas fossem comprometidas, e restauração de 1.100 hectares de vegetação, né? Então, a gente vê que os números da Xingu são bastante superlativos, destacando que é um empreendimento que cruza 3 biomas, né? Ele nasce na Amazônia Legal, sai pelo Cerrado, chegando na Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro. Então, um ponto interessante é que, durante a implantação desse projeto, nós também introduzimos como indicadores de performance os ODS das Nações Unidas, da ONU. Então, dentro daquelas melhores práticas de indicadores
para a redução do aquecimento global na agenda até 2030, nós introduzimos aqueles 17 indicadores como indicadores de performance do projeto e nós somos o único projeto certificado pela revista Benchmarking pela adoção dos ODS. Então, isso trouxe algum reconhecimento de um esforço coletivo da State Grid em perseguir o que há de melhor na prática sustentável. E a State Grid tem no DNA dela, eu não sei o quanto a gente já falou sobre isso, uma responsabilidade social, né? Então, a State Grid tem como pilar gerar valor para a sociedade na qual ela está inserida. Então, gerar valor, certamente a gente fala de participar dos pilares do desenvolvimento do país, e a gente entende que energia elétrica é fundamental para uma economia que está em crescimento. A gente também entende que a percepção de geração de valor é de produzir a energia de maneira segura, acessível e disponível para todo brasileiro, certamente fomentando o crescimento da matriz renovável brasileira, sobretudo também através de adoção de tecnologia. Um sistema de corrente contínua, ele permite o transporte da energia com a menor perda possível comparado com sistemas tradicionais de corrente alternada, e isso tudo faz parte de um conceito sustentável da State Grid em investimento. Além disso, nas comunidades, a gente tem um projeto aqui no Rio de Janeiro com a Orquestra Maré do Amanhã, dentro de uma comunidade famosa no Rio de Janeiro, o Hospital do Amor, o Hospital Pequeno Príncipe, Crack do Amanhã, e diversos outros projetos, reformas de escolas e integração cultural entre Brasil e China, né? A gente achou bastante legal essa oportunidade que vocês nos deram de contar a nossa história, porque para a gente esse ano é um ano muito especial. A State Grid celebra 10 anos de sua existência no Brasil, e eu acho que a gente tentou contar aqui nessa janela de tempo um pouco da nossa história, sem falar da nossa perspectiva de crescimento. A gente continua com uma agenda bastante concentrada e acreditando no Brasil. A gente vai manter o nosso fluxo de investimento muito parecido com o que você viu nos últimos anos, e a State Grid reforçando assim então a nossa ligação umbilical com o desenvolvimento do Brasil. Basicamente é isso a nossa apresentação. Temos uma foto então de como ficamos hoje após essa história. São 23 concessões espalhadas por todo o Brasil. Aquela estrelinha é a nossa sede aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos bases operacionais espalhadas pelo Brasil todo, né? É bastante diverso, nós estamos pelo Brasil todo, espalhados por aí. Legal. Inclusive participando de leilões do governo, esses leilões Certamente. de energia futura. Interessante. Muito A bom. gente entende a importância da expansão do sistema de transmissão para o crescimento do Brasil. A gente entende que com essa experiência adquirida nos últimos 10 anos e que essa performance atingida nos últimos ativos nos coloca numa posição confortável de investir com segurança, e certamente a gente pretende lançar a mão disso em próximas oportunidades que vão aparecendo no Brasil. Legal. Muito obrigado, Anselmo Leal, vice-presidente da State Grid Brasil Holding. Marcelo, obrigado pela participação no evento. Obrigado você, Augusto, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Conte conosco quando precisar.